Esta chamada está sendo gravada. Quero falar de um amor tão verdadeiro que me salvou, me libertou. Não consigo me conter. Quero lhe contagiar com esse amor. Então vou orar por você e levá-lo a Jesus. Cada manhã vou orar por você. De hoje em diante você vai ser diferente, pois esse amor vai operar um milagre em você. Acredite, Ele está aí olhando pra você, chamando por você. Este amor é Jesus. Cada manhã vou orar por você. Por você. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Que bom estarmos aqui novamente. Coisa boa, hein? Acordar de manhã, nas primeiras horas do dia, para estar na presença do Senhor. E ao vivo, estamos aqui ao vivo, para buscar a presença de Deus e para aí fazermos o ano bíblico juntos. E eu tenho certeza que vai ser transformador nas nossas vidas. Antes de entrar aqui numa pincelada aqui nos Salmos que nós estamos estudando, quero lembrar vocês, estou colocando lá no grupo, estou pegando carona com o irmão Roberto, e já estou deixando lá no grupo também, né, para que a gente possa sempre vir revisando, né, aquilo que a gente vai estudar. E é importante que a gente estude antes, para que aqui a gente venha só potencializar aquilo que a gente já está lendo antes. Tá? Eu já estou assim me surpreendendo, eu passei o dia estudando, foi tão bom, e a gente aprende muito mesmo, e como que Deus nos revela, né, por meio da sua palavra. Antes de orarmos, eu tenho aqui alguns pedidos de oração, de pessoas que têm chegado até mim, pessoas que estão com depressão, com ansiedade, né, que têm passado por lutas que no ano de 2023 não foi muito fácil, e elas pediram oração. E eu quero orar por essas pessoas, junto aqui com vocês, e orar, né, e também agir, como ontem eu conversei com uma das pessoas que me procuraram, pedindo oração. A gente realmente precisa orar, mas também ter ação, né? Mas o primeiro passo é orar, tudo começa com oração. E eu quero orar por essas pessoas, orar pela leitura de hoje, orar por vocês que estão aqui também,
e adorar o Senhor. Nós estamos aqui lendo os Salmos, né? Os Salmos falam sobre adoração, fala sobre louvor, e a forma que Davi se apresenta aqui em cada salmo é um ato de adoração, um ato de louvar o Senhor. E eu quero nesta manhã louvar também juntamente com vocês aqui. Antes de orarmos, vamos começar louvando. Tem uma música que ela é bem conhecida, bem pequenininha. Quero que vocês cantem comigo. Para aqui juntos. Vocês estão ouvindo o som do meu violão? Está ouvindo? Sim. Ok, obrigada. Cante comigo e adore o Senhor nesta hora. Eu te amo. Eu me e te adorar. Aceita este meu louvor como gratidão. Gratidão. Amém. É diferente quando nós louvamos o Senhor, né? Queria estar fazendo isso aqui antes com vocês, mas o sono estava permitindo. E hoje eu dei um ajustado. Eu espero que continue dando certo, para que a gente possa, antes de entrar na leitura, louvar o Senhor. Então vamos orar e buscar a presença do Senhor nesta hora. Continuar buscando a presença do Senhor. Querido Deus e amado Pai, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Queremos, Pai, te convidar nesta hora que venha ser nosso mentor, nosso professor, e que o Senhor possa nos convencer de toda a injustiça, de todo o mal, de tudo aquilo que precisa ser mudado em nós. Que o Senhor venha nos transformar por meio do Teu poder, pelo Teu poder. Eu oro nesta hora, Senhor, por cada pessoa que está aqui, por cada família. Eu entrego nas Tuas mãos a vida individual de cada um. E de uma maneira especial, eu coloco diante do Senhor aquelas pessoas que têm me pedido oração. Aquelas que se encontram com depressão, com ansiedade, com alguma enfermidade. Eu coloco diante do Senhor para que o Senhor traga cura. Que o Senhor também nos capacita, Senhor, para que além de orar, que nós possamos levar a cura para essas pessoas, pois foi para isso que o Senhor nos chamou. Ser curados para curar. Eu entrego nas Tuas mãos, confio a elas, a Ti, e creio que o Senhor já está nos respondendo. Fica conosco neste dia, continue com os meus familiares também. E conosco nesta hora que vamos estudar. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós estaremos lendo o Salmo 11, o 12, e o que vai ser falado hoje sobre a tentação e a queda. Eu espero que vocês estejam lendo em casa, porque quanto mais nós estudamos aqui, quando a gente lê na íntegra todo o capítulo, a gente aprende muito. E é muito importante, porque a gente vai se aprofundar ainda mais. Então, quero ler com vocês, se alguém tiver com o áudio ligado, eu peço que desliguem, por favor, para não dar interferência. Então, vamos lá, vamos iniciar com a nossa leitura. Aqui no Salmo 11, Davi começa falando, né, da segurança em Deus, a segurança que ele sente em Deus. E ele começa falando assim: com Deus, ó Senhor, estou seguro. Não adianta me dizerem, fuja como um pássaro para as montanhas, porque os maus já armaram os seus arcos e de tocar e apontam as flechas para atirar as pessoas direitas. O que pode-se fazer às pessoas honestas quando as leis e os bons costumes são desprezados? Aqui Davi pergunta no Salmo 3. Depois ele declara: ó Senhor Deus, o Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo trono.
O seu trono está no céu e vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. O Senhor examina os que lhe obedecem e também aqueles que são maus. Então, esse salmo mostra que Deus ele está no controle de todas as coisas. E embora que Davi aqui ele faz essas perguntas e ele não dá a resposta, porque ele logo entra declarando que o Senhor está no trono, ele está no céu, vendo todas as coisas, todas as pessoas, contemplando os bons e os maus. E mostra que ele examina tanto os bons quanto os maus. Ele está no controle de todas as coisas. E Davi aqui nos leva o quê? A confiar inteiramente no Senhor e ao invés de questionar, simplesmente declarar quem o Senhor é, o que Ele é, o que Ele faz, o que Ele nos contempla, que Ele nos vê. E aqui no verso 7 ele fala, o Senhor ele faz o que é reto, o que é certo, Ele ama a honestidade e as pessoas que são obedientes a Ele viverão na sua presença. Então que nós possamos, assim como Davi, embora tenhamos tantas perguntas, questionamos, mas que possamos declarar que o Senhor está no seu santo templo, o Senhor está no seu trono no céu, vendo todas as coisas, nos contemplando, e que nós possamos permanecer em obediência na presença do Senhor, porque como nós estamos aprendendo e meditando, o Senhor ama a honestidade, Ele ama o que é certo, Ele ama o que é bom, e Ele está vendo todas as coisas. Então, que o nosso comportamento, a nossa maneira de viver, possa ser perseverar em obediência na presença do Senhor. É o meu desejo, é a minha oração. Eu quero incentivar vocês mais uma vez a continuar estudando antes, para que aqui a gente possa estar juntos, assim, potencializando aquilo que nós aprendemos, né? Aquilo que nós já estudamos antes, ok? Então, quero convidar o irmão Roberto para que ele possa dar sequência, vai falar sobre a tentação e a queda, depois vocês continuem lendo, continuem meditando, e vamos juntos aprender, como nós temos falado aqui, através dessa leitura, através desse estudo, no decorrer deste ano. Tenho certeza que as nossas vidas serão transformadas, que a sua vida será transformada. Então, persevere, seja perseverante, porque quando nós contemplamos o Senhor e quando nós ouvimos a sua palavra, haverá uma transformação, mas nós precisamos permitir. E ao permitirmos, essa transformação vai ocorrer. Mas somente permitimos quando realmente nos posicionamos mediante, né, as bênçãos que Ele tem para cada um de nós. Então, que o Senhor Deus abençoe a cada um de vocês. Esse momento é com o Roberto e que o Senhor possa usá-lo mais uma vez para a honra e glória do Senhor. Quero lembrar vocês que a partir de amanhã, né, nós teremos aqui a cada dia um professor. O Roberto vai estar com a gente geralmente no sábado e no domingo. Quando precisar também no decorrer da semana, se ele puder, vai ser muito bom. Mas geralmente sábado e domingo. E cada dia nós vamos ter aqui um professor conosco, cada um capacitado para estar aí nos ajudando nesse estudo, tá bom? E que o Senhor Deus possa cada vez mais falar fortemente, diretamente a nós, no nosso momento individual com Ele. E que aqui a gente possa potencializar aquilo que Ele tem falado conosco. Então, que Deus abençoe vocês e vamos aí dar sequência no estudo. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui novamente, para a glória do nosso Deus, para estudar um pouco mais, né? E esse capítulo, por mais que seja um capítulo triste, tem muitas coisas interessantes que às vezes a gente não compreende lendo ali somente a palavra da Bíblia, mas hoje vamos ter muitas orientações, muitas coisas assim que muito provavelmente muitas pessoas, se não fizeram esse ano bíblico, não vão saber, tá? Então hoje vai ter muita coisa bacana. A dona Gildete já fez a oração pedindo o Espírito Santo, então vamos continuar com o estudo. Ela falou sobre os Salmos, inclusive os Salmos 11, no versos 4 e 5, fala que Deus prova o homem, né? O capítulo 12 também tem referências a isso.
E é por isso que esses dois capítulos estão aqui, né? Já no Gênesis 3, que é o capítulo base para o estudo hoje, ele é dividido em 6 partes, tá bom? Então, a primeira parte é do verso 1 a 5, onde acontece a tentação. Então, Satanás ali, ele vai tentar, e nos versos 6 a 8, acontece a queda. Depois dos versos 9 a 14, Deus vai confrontar Adão e Eva. No verso 15, vem a promessa de redenção. Dos versos 16 a 19, vem o castigo, as consequências pelo pecado. E dos versos 20 a 24, acontece a expulsão do Éden, tá? Então, é essa a sequência do capítulo 3, e nós vamos abordar essa sequência agora usando o capítulo 3 do Patriarcas e Profetas. Bem, uma coisa que a gente já pode ver aqui de como Deus é maravilhoso é que antes das consequências, ele traz a solução, né? Então, no verso 15, Deus promete que viria alguém para resolver o problema e que Satanás não sairia vitorioso dessa. E nos versos 16 a 19, Deus mostra que quando erramos, as consequências vêm. Então, nós não podemos se livrar das consequências dos nossos erros, mas nós podemos confiar que Deus, ele tem a solução para isso, que é o perdão, né? Que é o arrependimento. Nós vamos falar muito durante este ano, bom? Bom, vamos lá. Patriarcas e Profetas, capítulo 3. A tentação e a queda. O primeiro parágrafo já começa falando sobre a questão de Satanás, como ele já não tem mais nada para fazer no céu, ele vem fazer na terra, né? Então Deus, ele criou os seres humanos, Adão e Eva, tudo que a gente já viu, e em um certo momento, Satanás, então, ele foi expulso para a terra. Isso é bem interessante, pessoal, porque quando Satanás foi expulso para a terra, ele ainda não havia a criação sido feita, tá bom? Então ele foi expulso para aquela terra que você sabe ali que é sem forma e vazia, tá? E por esse período ali, por isso que ela tinha trevas, né, sobre o abismo. E então Satanás, ele estava à merida, sem absolutamente nada para fazer. Somente, se vocês lerem a história da redenção, vocês vão ver que Satanás pediu ali uma audiência com Jesus para tentar voltar, mas Jesus viu ali que, infelizmente, ele não estava preparado, ele não estava arrependido, e ele iria fazer mais problemas no céu, né? E a gente sabe que isso é verdade pelo problema que ele está causando até hoje aqui na Terra. Então, Jesus até chora em frente a Lúcifer, né? No caso ali já Satanás, porque ele não viu arrependimento no seu coração. E após isso, Satanás, ele colocou no coração dele. Isso aqui está, na verdade, sobre os anjos, capítulo 5, que ele diz que ele iria fazer com que o homem caísse. Tá? Porque ele queria, fazendo com que Adão e Eva caíssem, ele ia ferir a Deus. Era a única forma de ele fazer isso depois de ele mesmo cair, né? Porque, com certeza, Deus tem, ainda hoje, o Deus que nós servimos, ainda assim tem compaixão e ama as suas criaturas, e Lúcifer é uma criatura, né? Mas quando Adão e Eva caíram, Deus sentiu uma baita de uma tristeza. Então, Satanás, ele sentiu, ele colocou na sua mente, no seu coração, de que ele ia fazer com que o homem caísse. Então, ele desceu para resolver isso, né? Ele foi até o Éden, porque isso é uma outra coisa que vocês, muitos não podem não saber. Deus, ele criou a terra, mas Deus criou dentro da terra o Éden, tá? Então, o Éden não era a terra, tá, pessoal? Tinha muitas áreas ali fora do Éden, tá? Então, o Éden foi criado para Adão, era a casa de Adão, tá? Mas havia uma infinidade de locais ainda na terra, tá bom? Então, Adão, ele tinha uma proteção, ele tinha um Éden ali. E, além do Éden, todos os dias, anjos e o próprio Deus,
na pessoa de Cristo, no caso Miguel, né, no Velho Testamento, ele ia no jardim. Isso está no verso 6 do próprio capítulo 3, tá? Então, todos os dias ali por volta da tarde, né, Deus ia até Adão e Eva para conversar, para ficar com tempo com eles. E os anjos, Deus falou sobre tudo que vocês aprenderam desde do capítulo 1. Então ele falou, olha, tem um anjo aí que é assim, 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 ele fez isso, 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 foi expulso do céu e ele está rodeando a terra aqui, o Éden, tá? E o único local que ele tem acesso a vocês seria na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, não cheguem perto, né? Não vá a essa árvore, não coma desse fruto. Fique longe. Então, todos os dias ali, por vários anos, tá bom? Eles foram ali. Olha, pessoal, porque não pensem que foi rápido, tá? Satanás, ele ficava só espreita, aguardando ali naquela árvore por vários períodos, até que chegou o dia de ele conseguir fazer a sua obra, tá? Então, Adão e Eva foram muito bem orientados para não cair na tentação. Isso é muito importante a gente saber, tá? Porque a gente tem que entender que Deus ele só cobra quando a pessoa realmente sabe. Eu falei isso para vocês ontem. Eva foi enganada. Adão foi consciente. Então Deus só cobrou ali enfaticamente muito mais de Adão do que de Eva. Por quê? Porque Adão sabia exatamente cada palavra que saiu da boca de Deus. Então agora ambos sabiam que Satanás estava solto e que eles precisavam tomar cuidado. Porém, infelizmente, nós sabemos o que vai acontecer. Mas tem um parágrafo, o parágrafo 3 da página 24, que diz o seguinte, deixa eu ver se eu ponho aqui para vocês. Eu estou acompanhando aqui no resumo que eu faço, ontem também estudei à tarde, porque eu preciso sempre estar um dia adiantado, né, para fazer eu também tenho no meu canal um, um vídeo curto sobre, né, um minutinho aqui, deixa eu voltar para o capítulo 3. Então, no 24, verso 3, diz o seguinte: a lei de Deus é tão sagrada como Ele próprio. Isso daqui é muito importante a gente entender, porque tem pessoas que dizem que a lei de Deus não vale nada mais. Isso é impossível. Prestem muita atenção, meus queridos. Quem diz que a lei de Deus foi abolida é o mesmo que dizer que Deus não existe. Porque a lei de Deus é tão sagrada como Ele próprio. Ok? É uma revelação da sua vontade, uma transcrição de seu caráter. Então, a lei de Deus é o caráter de Deus escrito. Então, se você detona com a lei, você detona com Deus. Estão entendendo? Não existe moral sem Deus. Não existe moral. Se você não deve nada a ninguém, não tem por que você guardar nada. Você está entendendo? Se Deus não existe, eu posso matar, roubar, fazer o que eu quiser, porque eu não devo nada, satisfação a ninguém. Ninguém vai me cobrar nada. Estão entendendo? Então a lei é tão sagrada como Ele próprio. Aqui diz que a lei ainda, além do caráter, é a expressão do amor e sabedoria divina. A harmonia da criação depende da perfeita conformidade de todos os seres, de todas as coisas animadas e inanimadas, como lei do Criador. E aqui aí vai continuar, eu não vou ler tudo porque a gente tem muita coisa para falar hoje. Mas aqui vai dizer que Deus não só deu lei para o homem, como para animais, flores e etc. Tudo tem a lei da natureza. Você pode ver que você tem que plantar,
regar, para crescer. O animal, ele nasce, mama e depois ele vai comer o sólido e vai comer, vai caçar, vai aprender a caçar e assim por diante. Os pássaros vão para o ninho, a mãe traz ali a comidinha para eles até eles conseguirem comer sozinhos. E assim vai, tudo existe lei, tá bom? Aí diz que ao homem foi confiada a lei moral, ou seja, nós sabemos o certo e errado. Deixa eu voltar aqui. E no próximo parágrafo, diz o seguinte: semelhantes aos anjos, os moradores do Éden haviam sido postos sob prova. Isso daqui é muito importante, tá, meus queridos? Esse texto é aquele texto que mostra, que prova o que eu falei para vocês lá no primeiro dia, de que Satanás e os anjos foram colocados em prova. Com toda aquela história que eu falei para vocês, de que Jesus criou, se fez anjo, ninguém sabia que ele era Deus. Deus revela e prova a fidelidade dos anjos. Aqui está dizendo que, semelhante aos anjos, os moradores do Éden também foram colocados em prova, tá bom? Isso é importante para a gente entender que todos têm que ser provados. Eu e você estamos sendo provados diariamente para mostrar ao mundo e aos mundos não caídos, aos anjos, que estamos com Deus porque o amamos. Então a prova não é problema. Quem fica falando, Senhor, não quero ter tentação, Senhor, não me dê provas, essa pessoa nunca vai crescer espiritualmente e muito provavelmente vai acabar se perdendo. As provas são os que nos mantêm firmes. Então, o que você tem que pedir não é para não ter provas, é para que Deus te dê força para vencer as provas. Ok? Aqui continua assim: seu feliz estado apenas poderia ser conservado sobre a condição de fidelidade para com a lei do Criador. Poderiam obedecer e viver ou desobedecer e perecer. Deus os fizera receptáculos de ricas bênçãos, mas se desatentasse a sua vontade, aquele que não poupou os anjos que pecaram, não os pouparia, não os poderia poupar. A transgressão privá-los-ia de seus dons, e sobre eles traria miséria e ruim. Então, vem aqui o que eu disse para vocês, ó, que os anjos os advertiram a que estivessem sobre aviso contra os ardis de Satanás, né? Pois eles já sabiam que Satanás ia vir com todas as forças. Então, meus queridos, isso daqui é muito interessante, porque prova a questão da prova dos anjos e da prova, no caso de Adão e Eva, tá bem? Uma outra coisa é que Satanás ele só tinha acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá bom? Dentro daquele Éden, Deus permitiu que Satanás atuasse somente na árvore. E Deus falou a Adão e Eva que isso ocorreu. Então eles estavam cientes completamente de que o único modo de eles entrarem em tentação era se desobedecessem à ordem de chegar próximo à árvore. Tá bom? Isso é importante também porque absolutamente nada acontece sem a permissão de Deus. Então Satanás ele só age se Deus permitir. E quando Deus permite é porque ele precisa te provar, precisa fazer com que você e eu alcancemos um caráter maior, melhor. Ok? Então Deus ele não, tanto que a Bíblia mesmo diz em 1 Coríntios 10:13 que não há tentação que Deus dê ao homem que ele não possa suportar. E Deus, além de dar a aprovação, ainda dá um poder para vencer, que é a graça do nosso Jesus. Então, meus queridos, nós não temos que temer a prova, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. O problema é que nós precisamos estar firmes para passar por essa prova, ok? Então, que diz que a árvore do conhecimento da ciência se tornara a prova de sua obediência ao amor de Deus. Tá bem? E aqui era o único local que Satanás podia aparecer ali para eles. E o parágrafo 25:3 diz o seguinte:
A fim de realizar sua obra sem que fosse percebido, Satanás preferiu fazer uso de uma serpente como médium, disfarce este bem adaptado ao seu propósito de enganar. E olha que coisa interessante. A serpente era então uma das mais prudentes e belas das criaturas da terra. Tinha asas e quando voava pelos ares apresentava uma aparência de brilho deslumbrante, tendo a cor e o brilho de ouro polido. Pousando nos ramos profusamente carregado de árvores proibidas e saboreando os frutos, né? Era seu objetivo chamar a atenção e deleitar os olhos de quem a visse. Assim, no jardim da paz, emboscava seu destruidor, a observar a presa. Tá? Então, Satanás ele ficou observando. Ele ia ali naquela árvore, ficava ali comendo do fruto, fazendo uma gracinha ali como serpente e observando o momento certo de atacar. E ele faz exatamente a mesma coisa hoje. Tá? Ele fica te observando, vendo o que vai desenrolar no seu dia e vai botando minas para você pisar e pecar. Então, você precisa estar com o Espírito Santo para conseguir decodificar aonde essas minas estão para vencer o pecado. Ok? Então, ainda continuando, diz que os anjos haviam advertido Eva de que tivesse o cuidado de não se afastar do esposo. Além disso, além de não chegar perto da árvore, eles ainda disseram que, ó, fique com o seu esposo. Por quê? Porque um não tem ninguém, mas quando tem dois, tem um. Então, se Adão estivesse próximo de Eva, com certeza eles não teriam cometido pecado. Mas, quando você fica sozinho, às vezes as coisas. Na verdade, é quando nós ficamos sozinhos é que mais os pecados aparecem. Né? Porque a gente às vezes pode ver pornografia na internet e o pessoal não vai ver em público, vai ver sozinho. Ah, vai fazer alguma coisa errada, você não vai querer fazer uma coisa errada em público, você vai fazer sozinho, né? Então, geralmente, quando estamos sozinhos, é aí que Satanás mais ataca, tá? Então, foi tudo dito aqui para ambos, tá? Isso é muito importante ficar claro para que as pessoas não achem que Deus foi injusto com Adão e Eva, tá? Deus foi completamente justo e demais justo. E ele ainda foi tão justo que ele propôs ali uma forma de salvação ainda. Bem? Então, Adão e Eva, eles não deveriam se afastar, porém, Eva acabou se distraindo. Bom, isso vai estar no capítulo também. E aí, quando Eva se distrai, ela fica de frente para a árvore. Então, quando Eva acaba se distraindo ali, ela fica de frente para a árvore. E ali, Satanás começa o capítulo 3 de Gênesis. Então, começa assim. Então, todo esse contexto que eu contei para vocês é para vocês agora entrarem em Gênesis 3 e começarem a estudar o Gênesis 3, tá bom? Então, aqui em diante começa. Então, o que que nós vemos ali no começo do Gênesis? Que Satanás começa, ele conseguiu uma serpente como médium, né? Isso aí aqui é interessante porque se começa a ter um médium a partir de Satanás no Éden usando uma serpente, ok? E hoje as pessoas usam várias outras coisas também. Então, mas tudo começou com aquela serpente. E Satanás ele mente, né? Ele diz que eles não morreriam, né? Ele joga umas dúvidas no ar, ele fala meias verdades, né? Ele começa falando, mas Deus não falou para vocês não comerem de nenhuma árvore do jardim. E aí Eva diz, não, ele falou que pode comer de todas, menos dessa, né? E dessa a gente não pode nem tocar. Eva ainda coloca algo que não foi dito por Deus para ser feito. Deus não falou que ela não poderia tocar, porque isso foi uma abertura a Satanás para que ele pegasse o fruto, comesse, e aí ela vendo que ele tocou e comeu e nada aconteceu, ela já ficou assim, opa,
Ela colocou palavras na boca de Deus e acabou dando munição para Satanás. Muitos de nós fazemos o mesmo. A gente começa a achar defeito e coisas em todas as coisas, minuciosas coisas, e começa a procurar, olha, onde está errado isso e isso. Satanás vai só colocando mais lenha na fogueira. Bom, então foi o que Eva acabou fazendo. Depois, Satanás vai dizer que certamente eles não morreriam, porque Eva falou, Deus falou que se tocássemos e o comêssemos, morreríamos. E aí ele diz, não, certamente não morreria, não morrereis. Uma mentira, né? Aqui inicia-se a imortalidade da alma, que é tão defendida mundialmente falando, né? Uma doutrina satânica de que a gente morre e sai perambulando por aí em alma. Então, tudo começou exatamente aqui a mentira sobre a imortalidade. Eva, vocês vão ser eternos. Não se preocupe. E isso encheu Eva, os olhos de Eva. A fruta já era bela, né? Já tinha uma vontade ali de comer aquela fruta. E agora, sabendo que ela seria como Deus, porque é isso que é dito, conhecedor do bem e do mal, aí carimbou ali o problema ali para Eva cometer o pecado, né? E o parágrafo 26, verso 3, diz o seguinte: tal tem sido a obra de Satanás desde os dias de Adão até hoje, né? E com a mesma tem ele prosseguido com um grande êxito. Então, até hoje, ele faz com que muitas pessoas caiam, né? E nós sabemos muito bem disso. Ele tenta os homens a desconfiarem do amor de Deus e duvidarem de sua sabedoria. Está constantemente procurando despertar um espírito de irreverente curiosidade, um inquieto, inquiridor desejo de penetrar os segredos de sabedoria e poder divinos. Então, meus queridos, Satanás ele é muito esperto, muito esperto. E ele quer trazer a dúvida. E na dúvida ele consegue fazer com que pessoas cometam pecado. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei se alguém aqui tem problema com a divindade triuna, né? Pai, Filho e Espírito, como Deus, como um Deus, né? Mas o problema é que ele começou a pôr dúvidas nesse tema. E muitas pessoas hoje não acreditam que há um Pai, Filho e Espírito como um Deus, né? E tudo isso porque curiosidades, aprender coisas novas. Então a gente tem que ficar muito atento quanto a isso, porque Satanás usa de qualquer artimanha para fazer com que você caia. E o argumento de Satanás é sempre o mesmo. Foi no céu com os anjos, ele disse para os anjos: a gente não precisa de lei, a gente somos maravilhosos, a gente sabe tudo, a gente não precisa dessa lei de Deus, que é uma lei chata. Aí depois ele vem para a terra e fala para Eva o quê? Não, Deus falou para você não comer, não tem nada a ver isso. Pode comer, não vai acontecer nada. Que besteira. Comer um fruto e você vai cometer um ato errado. E aí Satanás começou a entrar na cabeça de Eva, né? E assim é hoje, com muitas pessoas. A lei foi abolida. Não precisamos de lei. Que guardar sábado, o quê? Coisa besta. Né? Não tem nada a ver. Coisa mais antiquada. Ser adventista é vagabundo, não gosta de trabalhar no sábado mesmo. É por isso que eles ficam aí querendo guardar o sábado. Então, as mesmas táticas, Satanás não muda, tá bom? Da mesma forma que Deus não muda, ele leva a sério isso. Ele quer ser Deus e ele também não muda as suas táticas. Ele engana sempre da mesma forma. E nós somos tão tolos que nós caímos sempre do mesmo jeito. Então, meus queridos, a única força para nós vencermos qualquer coisa é mediante a graça de Jesus. É estar linkado a Cristo. Ele pode vencer todas as coisas através de nós. Mas se eu e você não dermos abertura para ele entrar e fazer a obra, nada será realizado. No parágrafo 1 da página 27, vou achar aqui, diz o seguinte. É na parte aqui. No juízo, os homens não serão condenados porque conscienciosamente creram na mentira, mas porque não acreditaram na verdade, porque negligenciaram a oportunidade de aprender o que é verdade. Então, meus queridos, isso daqui foi o que me fez fazer esse ano bíblico já por 2 vezes e vou fazer a terceira.
Nós temos um texto muito famoso na Bíblia, de Oséias 4:6, que diz que muitos perecerão por falta de conhecimento. Por quê? Porque não quiseram obter o conhecimento. Não é porque não tiveram oportunidade, é porque não quiseram. Agora Deus está dando uma oportunidade para eu e você crescermos em conhecimento. Vai de mim, de você. É esse texto aqui. No juízo, nós não seremos condenados porque cremos na mentira, mas porque não acreditamos na verdade. Perdão, pessoal. Porque não cremos na verdade. E por que não cremos na verdade? Porque negligenciamos a oportunidade de Deus de ir atrás da verdade. Então, meus queridos, se nós não estudamos a palavra de Deus, que no caso é Bíblia e também os escritos de Ellen White, nós estamos em falta. E provavelmente no dia do juízo podemos ouvir isso. Vocês não vão ser julgados culpados porque não creram na mentira, tá, meus queridos? Você vai ser porque não foi atrás da verdade. Então, tome cuidado quanto a isso, tá, meus queridos? Agora vamos ter uma sequência aqui bem interessante. Vamos lá. Então, após isso ocorrer, após Eva, então, cometer o pecado comendo daquele fruto, ela virou agente de Satanás. Olha isso. Ela come e comete o pecado, e agora ela vira agente de Satanás, para a queda de Adão. Isso é muito grave, porque a gente precisa entender a nossa missão aqui. Porque quando nós estamos com pecados acariciados, a gente não consegue ajudar pessoas a caminharem para a salvação. Porque a gente está caminhando para a perdição. Não tem como eu levar alguém para a salvação indo para a perdição. Então Eva aqui, ela acabou se tornando um agente para fazer com que Adão, porque o foco principal de Satanás era Adão. Ele usou Eva para conseguir alcançar Adão, que ele não conseguiria alcançar. Adão não iria para aquela árvore, porque ele tinha recebido a palavra da boca de Deus. Então, Eva, que recebeu da boca de Adão, não teve o mesmo impacto que Adão tinha. Tanto que vocês vão ver que Adão se entristece quando vê Eva com aquele fruto na mão, com uma mordida. Ele se entristece porque ele viu que o que aconteceu, por que está acontecendo isso. Então Adão ele fica triste. Porém, Adão não conseguia se ver sem Eva. Ele teve muitas alegrias com Eva. E aí ele começou a pensar em tudo aquilo. E aí ele falou, não, mas eu amo tanto essa mulher, não tem como eu deixar ela. E aí a Eva falava para ele, Adão, pode comer, eu não estou sentindo nada, eu estou até mais feliz. O texto bíblico, o texto, né, que diz que Eva começou a ser mais alguém como se fosse no sentido de amar um pouco mais Adão, né, porque eles não tinham tido relações ainda. E aí já deu aquela entender, porque quando eles comeram do fruto, eles ficaram nus no sentido, eles já estavam, mas eles não viam a nudez um do outro, porque a glória de Deus o cobria. Então, ela começou a ser um pouco mais amorável com ele, e aí ele, não, eu não consigo ficar sem essa Eva. Ou seja, para Adão, Deus era menos importante do que Eva. E isso foi a ruína de Adão. E o texto ainda continua dizendo, por vários parágrafos, que Adão não confiou em Deus de que ele podia resolver o problema, de que ele poderia até criar outra Eva, se possível, se fosse possível, porque Deus é Deus. Mas ele confiou em si e cometeu o ato do pecado. Assim as vestes de luz desaparecem, eles fazem uma cobertura de figueira, que uma figueira não cobre o corpo todo, isso aqui é modéstia, tá bom? Então eles fazem uma flor de figueira que Deus fala, não, isso aqui não presta, eu vou fazer uma roupa diferente para vocês. Uma roupa que cubra todo o corpo. Após isso, Deus mostra o plano de salvação. Ele diz ali em Gênesis 3:15 que viria um libertador e que ele pisaria a cabeça da serpente. Infelizmente, a serpente morderia o calcanhar, mas
a serpente sairia derrotada. E aí vem um ponto que eu acho muito interessante. Biblicamente, eu ali falando, o texto me deixa de boca aberta. Porque eu não sei se vocês se atentaram, mas quando vocês leem a partir do verso 9, ali do verso 10, quando Deus diz, onde estás? E por que Deus perguntou? Deus sabia onde Adão estava. Mas Adão tinha que saber que ele estava perdido. Deus pergunta não porque Deus não sabe. Deus pergunta porque Adão e Eva tinham que ter convicção de que eles foram ao fundo do poço. E agora Adão e Eva, então, entendem que foram ao fundo do poço. E aí Adão e Eva aparecem. E Adão e Eva, então Adão diz, o quê? A mulher que tu criaste comeu, me deu e eu comi. Depois Eva, a serpente que tu criaste me deu e eu comi. Ou seja, Adão e Eva, ao invés de se arrependerem, confessarem, eles colocaram a culpa em Deus, no Criador. Quantas vezes nós não fazemos o mesmo? Às vezes a gente comete algum ato, algum pecado, alguma coisa, e a gente faz o quê? Ah, Deus, por que que tu não me ajudou? Por que que não deu certo? Por que que isso aconteceu? Quantas vezes você foi num velório e a pessoa falava, por que que Deus levou meu ente querido? A culpa é toda de Deus, sempre é de Deus. Deus não tem nada a ver com o mal. Nós já vimos isso no capítulo 1. Mas a culpa cai em? A culpa cai em Deus. O plano da salvação, então, é dado. O plano B é dito, que vocês vão estudar amanhã. Inclusive, é um capítulo maravilhoso também. É um dos que eu mais gosto. Então, o plano... Amanhã vocês vão entender o plano da redenção, que é o quê? O santuário. Amanhã vocês começam a compreender o santuário. O santuário é introduzido na Bíblia em Gênesis 3, verso 15. E então, Adão e Eva eram para serem iguais. Mas após o pecado, Eva recebeu a sujeição a Adão. Isso também está no capítulo. Deus não fez Eva e Adão para um ficar acima do outro. Se no mundo perfeito, eles seriam iguais. Mas no mundo imperfeito, como Eva, ela não conseguiu se manter firme na posição, já ficou claro que Adão teria que a governar. E então, ela teria problemas no parto e Adão teria que ser o sustento, né? No caso ali da casa. Para a gente correr aqui, lá no Patriarcas e Profetas 30, primeiro parágrafo, deixa eu dar uma corrida ao tanto de coisa aqui que eu tive que pular. Então vocês leiam um capítulo, meus queridos, leiam ponto a ponto, que vai ser gratificante para vocês. Tentando erguer-se acima de sua posição original, caiu muito baixo na mesma. Isso aqui é falando sobre Eva, tá? Aqui diz que semelhantemente a inquietas Evas modernas, né? Porque Eva quis ser ali a cabeça. Ela aqui diz o seguinte: caiu muito mais baixo. O idêntico resultado será alcançado por todas as que estão indispostas a assumir com bom ânimo os deveres da vida, de acordo com o plano de Deus. Em seus esforços para atingirem posições para as quais ele não as adaptou, muitas estão deixando vago o lugar em que poderiam ser uma bênção. Em seu desejo de uma esfera mais elevada, muitos têm sacrificado a verdadeira dignidade feminil e a nobreza de caráter e deixaram por fazer precisamente o trabalho que o céu lhes designou. Ok? Então, aqui é falando sobre a questão feminista, né? Hoje o feminismo está tomando conta de tudo. E esse texto é totalmente contrário à ideia do feminismo moderno, ok? Uma outra coisa, vocês já sabem, Adão teria que trabalhar agora de uma forma mais intensa, tudo era dado de mão beijada, ó, tem fruta aqui, é só pegar e comer, tem cereal aqui, é só pegar e comer, animal aqui, ó, para você brincar, tudo mão beijada, tudo lindinho. Agora não, agora vai trabalhar na terra, você vai separar o que vai poder comer e o que não vai, e as coisas andaram dessa forma, tá bom? O plano de Satanás para fazer com que Adão e Eva caíssem, meus queridos, era um plano formidável. Satanás foi demais nessa. Por quê? Satanás ele tinha colocado Deus contra a parede, porque num júri, o próprio juiz não pode ser o próprio julgador, né? Então Deus não poderia se julgar, porque senão Satanás ia falar, é óbvio, ele é o réu
E ele é o juiz, ele vai dar a sentença para ele. Por quê? Porque Satanás colocou Deus no banco dos réus. Ele acusou Deus. Ok? E então, não tinha no céu um júri para julgar Deus. Por quê? Porque os anjos também estavam contaminados, porque eles já sabiam da história. Então Deus cria Adão e Eva para que Adão e Eva fossem esse júri. Porém, Satanás falou: eu não vou deixar, eu vou fazer com que eles caiam, e aí eles não vão poder ser o júri, porque um júri tem que estar dentro da lei. Se eles caírem, eles vão perder a lei, porque eles vão cair, eles vão cometer o pecado. O pecado é transgressão da lei. Isso está em 1 João 3,4. Então, contando com isso, Satanás falou: eu vou perpetuar o pecado. A ideia dele não era que Adão e Eva fossem destruídos. Ele sabia que Deus não ia fazer isso. A ideia é o quê? Eu vou perpetuar o pecado. Eu vou fazer com que Adão e Eva caiam. Eles vão ficar no Éden. Eles vão comer do fruto da árvore da vida, que é o que mantém a vida para a eternidade. E para sempre haverá um mundo de pecado. Essa era a ideia, porque ele ia fazer do reinado dele o Éden. Vocês estão entendendo? Foi uma jogada de mestre. Porém, ele não contava com Deus, sabendo muito mais à frente do que ele. Então, Deus não deixou Adão e Eva no Éden para não perpetuar o pecado e ainda deu uma sentença tanto para Satanás, quanto para Adão, quanto para Eva. Porque na cabeça de Satanás era o seguinte: se ele não destruir, se ele perdoar Adão e Eva, vai ter que me perdoar. Se ele destruir Adão e Eva, eu estou certo, Deus é um tirano. Olha a tática de Satanás. Ele é muito astuto, meu querido. Então ele deixou novamente, pensou que deixou Deus novamente contra a parede. Porém, Deus tinha um plano do santuário. O plano B. Tá bem? Então isso é muito importante para que vocês saibam como Deus ele está sempre pautado na verdade. No 31:1 diz o seguinte. 31:1. Cadê aqui? Eu vou pegar uma partezinha só dele. 31:1. Depois da queda do homem. Aqui. Depois da queda do homem, porém, os santos anjos foram imediatamente comissionados para guardarem a árvore da vida. Ou seja, Adão e Eva não iam poder comer dela. Por quê? Porque senão ia perpetuar o pecado. Em redor desses anjos chamejavam raios de luz, tendo a aparência de uma espada inflamada. A nenhuma da família de Adão foi permitido passar pelaquela barreira para participar do fruto doador da vida. Logo, não há nenhum pecador imortal. Ok? Não existe. Quem peca, a consequência é a morte. Isso está em Romanos 6, verso 23. Então, o pecado é a morte. Muitos ainda colocam Deus como severo. O capítulo vai abordar em um capítulo, um verso, um texto ali, que muitos colocam Deus como severo, porque era só uma fruta. Para que uma consequência tão grande por uma fruta? Porém, o próprio capítulo explica que se Adão e Eva foi fraco nisso, nesse pequeno detalhe, ele não suportaria grandes coisas. Então foi ainda pior. Deus ainda foi pouco ainda o que ele fez com Adão e Eva. Poderiam fazer muito mais, porque eles caíram numa provinha tão boba dessa. Imagine se Deus fala algo estratosférico, sabe? Então o capítulo vai falar sobre essa questão, porque a responsabilidade deles era muito maior por a leveza da tentação. A tentação era muito fraca. Jesus passou tentações muito maiores do que Adão. Okay? E venceu como homem, assim como eu e você estamos aqui hoje. O Senhor, porém, tornou patente que o pecado é em qualquer grau ofensivo a ele. Isso aqui está aqui, ó, nessa parte. Ó. O Senhor, porém, tornou patente que o pecado em qualquer grau é ofensivo para ele. Então não tem aquele negócio de, eu cometi. Tem níveis de pecado, tá, meus queridos? Isso está no caminho a Cristo. Por que tem níveis de pecado? Porque se você cometer um pecado menor, a consequência vai ser menor. Se você cometer um maior, a consequência vai ser maior. Porém, o menor e o maior, para Deus, é ofensivo. Ele vai sofrer as consequências também. Por quê? Deus sofre consequências do nosso pecado? Sim, Jesus morreu na cruz por todos eles. Então, cada dor que Jesus sofreu na cruz é por pecados que você já cometeu e que pode cometer novamente. Então, você precisa pensar em Jesus.
para ele, né, porque ele sofreu por esses pecados. E, além disso, tem textos não, que a gente vai ler mais para frente, que Satanás ri de Deus quando eu e você cometemos pecado. Então, Deus sofre. Ele sofreu na cruz e ainda sofre hoje. Ele sofre hoje gozação de Satanás quando nós pecamos. Isso já por si só deveria nos ajudar a se aproximar mais de Deus, pois Deus não merece passar por chacota de Satanás, porque ele fez tudo para eu e você estarmos aqui hoje. Bom, aqui está dizendo que a lei de Deus não pode ser transgredida hoje com menos impunidade do que fora pronunciada a sentença sobre o pai da humanidade. Ou seja, se o pessoal diz que a lei foi abolida, Adão, então, ele foi o quê? Ele foi, se nós não temos nenhuma prova de lei moral, Adão, então, foi injustiçado. Então, Deus não pode amolecer a coisa. Se tinha lei lá para Adão, vai ter lei hoje. Por quê? Porque senão Adão foi injustiçado, vocês estão entendendo? Então, só de dizer que a lei foi abolida, o que eu faço com aquele rapaz que a gente vai chegar logo, logo no ano bíblico, de Números, que ele pegou lenha no sábado e foi apedrejado? Imagine esse rapaz levantando e falando, galera, ô Deus, eu fui apedrejado, eu vou para o inferno porque eu peguei uma lenha no sábado. Agora você aboliu o sábado? Não faz sentido nenhum. Nenhum sentido. Vocês estão entendendo? Não existe, não tem sentido. As pessoas do Velho Testamento vão ter desculpas para ser salvas se a lei foi abolida. Então, não tem o menor cabimento acreditar numa coisa dessa, ok? Bom, vamos aqui, porque eu preciso acabar. Eu tenho só mais 3 textos e eu vou fazer o fechamento com vocês, tá bom? 32, verso 3. Testemunhando ele, olha isso, ó. Isso daqui é muito importante. Na verdade, nós vamos fechar com esses textos aqui, tá? Testemunhando eles no murchar da flor e no cair da folha, os primeiros sinais da decadência, Adão e Eva choraram. Olha isso, meus queridos. Só porque uma folha começou a cair da árvore, Adão e Eva choraram. E eles choraram profundamente, como se tivessem hoje homem perdido o seu pai e a sua mãe, os seus familiares. Hoje o pessoal vai no velório e chora e chora. Esse choro não foi maior do que o Adão e Eva chorando por uma folha que caiu. Porque ali eles viram o desastre que eles cometeram. A morte das débeis e delicadas flores era, na verdade, um motivo para tristeza. Mas quando as formosas árvores derrubaram as folhas, essa cena levou-lhes vividamente ao espírito e o fato cruel de que a morte é o quinhão de todo ser vivente. Agora os animais morreriam, as flores morreriam, a humanidade morreria. Olha o que o pecado causou, meus queridos. Uma outra coisa é que o Éden permaneceu na terra muito tempo depois que o homem foi expulso. Para quê? Para servir de lição. Caim tinha o Éden na cara dele. Caim e Abel, nós vamos ver isso aí, vocês vão ver com algum outro professor durante a semana. Caim, o que Caim fazia? Caim, ele estava ali de frente para o Éden para oferecer sacrifício. O que ele fez? Não fez da forma direita. O que os antediluvianos tinham? Os antediluvianos tinham ali, ó, o Éden, na frente deles, uma espada de fogo com 2 anjos, um do lado do outro. E o que eles fez? Eram maus. Como somos horríveis, meus queridos. Como o ser humano é terrível. Vendo, Deus deixou o Éden ali para servir de prova de que tudo o que Adão e Eva fez aconteceu. Adão e Eva começaram a contar para as pessoas: não façam isso, aquilo, porque isso traz tristeza a Deus. Eles ensinaram seus filhos, eles ensinaram sua descendência. E falavam: olha ali, ó, a prova. E o que acontecia? O povo continuava nos seus problemas. É assim o ser humano. Sem Deus, estamos fadados ao fracasso.
mas Deus, ele nos restituiu. Ele quer nos dar a sua justiça. E aqui diz que, então, os que guardaram os mandamentos de Deus respirarão com vigor imortal por sobre a árvore da vida. E através de infindáveis séculos, os habitantes dos mundos que não pecaram contemplarão no jardim de delícias um modelo de obra perfeita da criação de Deus, sem qualquer sinal da maldição do pecado. Modelo do que teria sido a terra inteira se tão somente houvesse o homem cumprido o plano glorioso do Criador. Meus queridos, glória a Deus por isso. Se nós estiver a justiça de Cristo, que é as vestes de Jesus, que é aquela veste de folhas de figueira, não cobre. Aquilo ali é modéstia, tá, meus queridos? Ele tirou aquela veste e colocou uma veste de cordeiro, o primeiro cordeirinho que morreu, representando Jesus. E ali foi dito para Adão, a partir de hoje, Adão, vocês vão estar vestidos com essa veste de pele, para vocês lembrarem que eu tenho um plano B para vocês. Mas vocês precisam se arrepender, vocês precisam abandonar o pecado. E eu fico imaginando como foi duro para Adão viver 950 anos. 930, desculpa. 930 anos. Não foi 930 porque eles passaram um bom período no Éden. Ele se estima de 40 a 60 anos no Éden. Então, passar quase 900 anos com aquilo de tudo isso que está acontecendo só porque eu não ouvi a voz de Deus. Porque eu não confiei em Deus. Meus queridos, confiem em Deus. Eu sei que o pecado já aconteceu. Muitas pessoas falam, olha, Adão e Eva, eu quero dar uma surra neles. Não, porque se você estivesse no mesmo lugar, você cometeria da mesma forma. Assim como Adão trouxe a degradação, Jesus na cruz trouxe a restauração. E é nisso que nós precisamos confiar. Que você hoje receba a justiça de Cristo no seu coração. Que você hoje possa refletir Jesus para as outras pessoas. Que você hoje possa pensar 2 vezes antes de fazer um ato que vai desagradar a Deus. Decore versos, meus queridos. Decore músicas, porque só assim nós estaremos inclinados a vencer essas tentações, porque a nossa inclinação é pecar. Mas Jesus é o Deus Todo-Poderoso que tira o pecado do mundo. Vamos orar? Grandioso eterno Deus, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui mais um dia, cedo, para bendizer e agradecer ao Senhor todas as bênçãos que o Senhor nos proporciona. Pai querido, sabemos que infelizmente nossos pais, os primeiros pais caíram. E hoje nós vemos coisas terríveis acontecendo no mundo. Porém, vemos a sua graça e misericórdia também neste mesmo mundo. Pois o Senhor ainda tem maravilhosas flores. O Senhor ainda tem animais lindos e maravilhosos. A natureza ainda clama. Pai querido, nos ajude a compreendermos o amor infinito que o Senhor teve por cada um de nós. O estudo de amanhã é o plano da salvação e não há nada mais bonito do que isso. Passaremos a eternidade entendendo sobre o que o Senhor fez por cada um de nós. Pai querido, neste momento eu peço a bênção dobrada do seu Espírito sobre todas as pessoas dessa sala ao vivo e também dos que vão assistir no YouTube, pois nós necessitamos completamente estar fadados a Ti, Pai. Sem Ti nada podemos fazer. Pai querido, nos ajude a vencermos o pecado. Só o Senhor tem poder para isso. O Roberto não estaria nem acordado aqui se fosse da vontade dele. Mas o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor nos revelou coisas maravilhosas através desse capítulo. E a principal dela é que o Senhor quer nos dar a árvore da vida novamente. Nós vamos ver mais para frente que esse Éden está guardado. E o Senhor vai ainda adorná-lo muito mais. Esse Éden será muito mais bonito do que foi o de Adão e Eva.
Pai querido, nos ajude a contemplarmos a tua beleza, a contemplarmos a tua graça, a reconhecermos que precisamos, sim, estarmos juntos de Jesus para guardar os mandamentos. Porque não podemos dar munição para Satanás. Infelizmente, tem muitos dentro do nosso povo que diz que é impossível guardar os mandamentos. Assim, falando como Satanás. Tenha misericórdia de nós, Pai. Perdoe todos os nossos pecados. Nos purifique. Guarde-nos, Pai. E nos dê uma bênção toda especial nesse dia de hoje. Também tem um texto que diz que o Senhor só nos dá poder para um dia. Acabamos de nos abastecer deste poder. Que nós possamos fazer bom uso desse poder. E que amanhã possamos voltar de novo para receber mais poder. E depois de novo e receber mais poder. Para que no dia glorioso que o Senhor aparecer nas nuvens do céu, possamos todos nessa sala estarmos preparados para subir contigo. Muito obrigado mais uma vez por tudo. É o que eu te peço no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Obrigada, irmão. Deus abençoe a todos. Bom dia para todos. Obrigado, meus queridos. Que Deus os abençoe. E não esqueçam, estude o livro. Aqui eu tive que passar um resumo. Tem muita coisa que dá para vocês aprenderem aqui, tá bom? Até amanhã, se Amém. Deus assim desejar. Tchau, tchau. Manhã maravilhosa. Que momento maravilhoso. Obrigado por Toda poder honra e glória estar para aqui. ele, dona Rose. Jane, Deus abençoe a senhora. Amém. Tenha um bom dia.